você, estudaram com você, que trabalharam com você e passaram por essa vida sem conhecer o Senhor Jesus. Olha para aquele parente que você perdeu, que se foi sem conhecer Jesus. Poderia ter sido você. Lembre de alguém que cresceu com você, que caminha com você e agora de manhã está totalmente alienado de Deus. Poderia ser você, mas Deus quis te escolher. Em que o Senhor nos tem amado? Não meçamos o amor de Deus. O amor de Deus não é medido pelo que Ele faz. O amor de Deus é medido na eleição. Pelo fato dele ter nos escolhido e ter revelado o seu Filho a nós. Nisso consiste o amor de Deus. Muitas pessoas passarão por essa vida sem dificuldade alguma, com dinheiro, com fama, mas sem conhecer Jesus. Então olhe para trás, olhe para a sua família, olhe para os seus amigos, aqueles que não conhecem ao Senhor. Poderia ser você, poderia ser eu. Poderíamos estar agora de manhã, domingo de manhã, totalmente alienados de Deus. Mas estamos aqui, não porque somos bons, mas porque Ele nos escolheu, Ele nos amou, o Senhor nos amou e nos escolheu. Vamos agradecer a Ele. Obrigado, Pai. Ah, Deus, obrigado porque o Senhor nos escolheu, Pai. Obrigado porque sabemos que as dificuldades não significam a ausência do Teu amor. As lutas não significam a ausência do Teu amor, Senhor. O Senhor poderia ter escolhido outros, Senhor. Quantos parentes, quantos amigos passaram por essa existência sem Te conhecer, Deus. Poderia ter sido nós, Senhor. Poderíamos passar essa vida alienados de Ti, alienados da verdadeira vida, que é Te conhecer, que é conhecer o Teu Filho, Senhor. Mas pela Tua graça Tu nos escolheu, nos deu nova vida, nos deu sentido à nossa existência, Senhor. Não nos rejeitou, Senhor, mesmo tendo muitos motivos para isso, Senhor. Damos muitos motivos para o Senhor nos rejeitar, mas nenhum deles é o bastante. Teu amor é incondicional, Teu amor não muda, Senhor. Nossas falhas não mudam o Teu amor, Senhor. Tu nos amou antes que viéssemos a existir, Senhor. Antes da fundação do mundo, Tu já tinha nos escolhido. Tu já sabias cada pecado que iríamos cometer ao longo da nossa vida. Ainda assim, Tu nos escolheu, Senhor. E Te somos gratos, Pai. Te somos gratos pelo Teu amor, por ter nos escolhido, Senhor. E queremos dedicar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aceita o nosso culto, Senhor. Aceita a nossa gratidão, pois assim fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. 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 Vamos louvar ao Senhor. Mas a gente já vai começar agitado, louvando ao Senhor, porque Ele não falha. E essa é a única certeza que a gente precisa ter. Se o mar se enfurecer e o tempo escurecer, Deus lá está. Tem que abrir a bateria aí, cara.
choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Vamos acordar, gente, só vocês. Tu és o mesmo. Eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu é o mesmo para sempre. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor, vamos lá. Tu és o mesmo. Agora eu acho que acordou, hein? Se o mar que eu sei que me amas, o quê? Teu amor não falha, Jesus. Teu amor não falha, Jesus. Acho que agora tem oração pelas crianças, né? O pastor Alex está a caminho, o pneu dele furou. Já chegou? Ah, então já está subindo. Já está subindo. Amém. Vamos orar pelas crianças. Nunca é cedo para conhecer o Senhor. Colocamos nossos filhos cedo na natação, no inglês, no colégio. Julgamos que eles são aptos para aprender tanta coisa. E muitas vezes achamos que para Deus ainda é cedo. Mas nunca é cedo para conhecer o Senhor. Pedir para o presbítero Fabrício orar
pelas nossas crianças. Amém. Senhor, obrigado, Pai, por esse imenso privilégio, Senhor, dos nossos filhos, Senhor, nossos netos, sobrinhos, estarem aqui, Senhor, aprendendo de Ti, Pai, aprendendo conforme a compreensão deles, Pai. Abençoa grandiosamente, Senhor, esse ministério, abençoa grandiosamente os professores que tanto se dedicam para preparar as aulas, que estão lá com todo carinho, com todo amor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha falar também aos corações desses pequeninos e que possa produzir vida, assim como nos nossos corações, vida e também transformação, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Pai. Continuando em adoração. Vamos continuar de pé? Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Sim, eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Você louve com bastante alegria no seu coração. Vamos cantar junto. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com teus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, te adorar, estou aqui. Diante do trono, diante, quero levar as minhas mãos. Pra te adorar, se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar. Vamos de novo então, a igreja.
te adorar, se não for pra te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que eu nasci. Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, eu estou aqui. Quero te adorar. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como os irmãos têm percebido, agora nós temos um momento de ofertório aqui na liturgia. E antes desse momento, queria convidá-los a ler um texto no Evangelho de Mateus, capítulo 5. 3 versículos apenas. Versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será seu réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Mas, Rafael, o que isso tem a ver com oferta? Tem tudo, porque ele continua, versículo 23. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, se ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. É gratificante poder ler um texto como esse aqui na igreja, porque é um momento em que geralmente é usado para poder tirar dinheiro das pessoas. Mas a Igreja Presbiteriana Livres, ela tem compromisso com as vidas, não com o dinheiro. Nós queremos que os membros da igreja entendam o que estão fazendo. Então, é muito cômodo a gente vir e chamar, vem aqui, entrega o seu dinheiro e não dizer o que diz a palavra. E o que disse Jesus sobre a oferta? O que Jesus disse? Que ele se preocupa primeiro com a sua vida, depois com o seu dinheiro. Então, se você vem ofertar aqui, está com pendência, sabe que você está brigado com... Às vezes esse seu irmão aqui é seu marido, é seu ex-marido, é seu colega de trabalho, é seu filho, é sua filha, é um irmão aqui da igreja, que você sabe que ele tem algo contra você. O que Jesus te diz? Se reconcilia com ele primeiro. Depois você vem e apresenta a sua oferta. Se reconcilia. O Evangelho é chamado de um ministério da reconciliação. Às vezes, mesmo sem você ser o culpado da história, mas você sabe que a pessoa está magoada com você, mesmo sem você estar errado, vai e busca a reconciliação. Foi o que Deus fez conosco. Nós éramos os errados. Deus era o ofendido. E Ele tomou a iniciativa da reconciliação. O ofendido foi até o ofensor e buscou a reconciliação. Esse é o nosso chamado. Mesmo tendo sido ofendidos, irmos e nos reconciliarmos. Quanto mais quando nós somos os ofensores. Então, antes de ofertar, Deus queira que você esteja com a sua vida bem resolvida. Mas se você não tiver, a palavra de Deus te convida a refletir, olhar para si e sair daqui hoje
se reconciliando com alguém. Eu tive essa oportunidade recentemente e a pessoa com a qual eu havia me desentendido, ela disse o seguinte: Rafael, desde que a gente se desentendeu, eu não consegui mais buscar a Deus. Aquela nossa pendência de relacionamento deixou meu coração de tal forma amargurado que eu não conseguia mais buscar a Deus como eu buscava antes. E o mesmo acontecia comigo. De tempo em tempo eu me pegava pensando naquela pessoa e aquilo mal resolvido no meu coração. E foi muito gratificante ver ali a nossa reconciliação e ele sendo liberado para buscar Deus com mais fluência, eu também. Então, às vezes, nós temos também impedido pessoas de buscar Deus como deveriam por estarmos alimentando ou adiando uma atitude de reconciliação. Isso aqui não é para desmotivar ninguém a ofertar, pelo contrário. Mas o Evangelho, ele nos pressiona, a termos uma vida de reconciliação, uma vida de perdão. Esse é o convite do Evangelho, a reconciliação. Assim como Deus se reconciliou conosco, devemos nos reconciliar com o próximo e reconciliá-los com Deus. E mediante esse entendimento, os irmãos reflitam e então tragam a sua oferta. E assim tragam a sua oferta e Deus seja glorificado através delas. Amém. Tu és filho
pleno perdão tu dás. Que segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta, nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Vamos ficar de pé nessa última música antes da mensagem? Essa é uma música que a igreja canta bastante. Acho que a gente podia deixar a igreja cantar. Vamos fazer a introdução e eles vão adorar o Senhor. Senhor, é isso. Senhor, eis-me aqui.
alto, queremos estar, Senhor. Agora a gente vai finalizar junto a ti. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Amém. Glória a Deus. Que presença gostosa, né, irmãos? Presença do Senhor. Alguns avisos. Primeiro, atendimento psicológico, a igreja continua. Os irmãos interessados já sabem com quem falar, com a Flávia. O telefone está ali, caso queira, depois pode pegar direto com ela. Sopão Livres, sexta-feira agora, né, Camille? Sexta-feira. Rosane, quer falar, Rosane? Bom dia, gente. Então, sexta-feira agora vai ser o nosso sopão, né? A gente vai recomeçar, que Camille já começou isso há um tempinho atrás e foi muito bom, gratificante demais. Então, assim, quem puder aderir, a gente ainda tem descartável lá embaixo, tá? Para as pessoas levarem, já traz pronto, ou pode vir aqui trazer a sua contribuição, né? No caso, a sopa já pronta, ou vir também para fazer parte da equipe para ir conosco. A gente precisa de gente, não dá para ir só as mulheres, né? Precisa de homens também para ir com a gente para poder fazer a nossa segurança, tá bom? Rosane, vai para algum, 8 vai horas. para algum lugar específico? Acho que aqui na Sans Pena, né, Camille? Tá, depende. Então, a gente está contando com uma equipe legal para a gente não fazer esse trabalho com pouca gente, tá bom, gente? 8h30, sexta-feira que vem, aqui na porta da igreja. 8 horas, né? 20 horas, tá? Obrigada. Encorajar os irmãos a participar. Eu tive uma experiência marcante com esse tipo de evangelismo. Eu e a Carlinha fazíamos muito lá na nossa ex-igreja Nova Vida. E depois de termos entregue os alimentos ali, quando a gente estava indo embora, um dos moradores de rua me pediu uma pasta de dente. Eu falei, pasta de dente? Por que você quer uma pasta de dente? Você não tem nem escova. Nem escova de dente você tem, para que você quer uma pasta? Aí ele falou, Rafael, é que as pessoas dão muito salgado para a gente, muita comida, muito salgadinho, mas não dão nada doce. E o nosso corpo sente a necessidade do doce. Então, quando eu ganho uma pasta de dente, eu pego ali, passo no dedo e é o meu doce para o dia inteiro. Uma pasta de dente é o que eu como de doce durante a semana toda, durante o mês todo. Porque as pessoas nos veem na rua e pensam logo em dar arroz, feijão, misto quente, e esquece que o nosso corpo também precisa de doce. Então, uma pasta de dente é muito bem-vinda, serve como alimento para mim. E me marcou muito essa experiência que eu tive com esse morador de rua. Isso. Uhum. Isso.
Isso, água. Então, dá comida, exatamente, porque comida eles recebem muito, né? Mas tem essas coisas que a gente não fica atento. Então, esse tipo de experiência é bom para você até olhar com um olhar mais sensível para o próximo, para o morador de rua. Depois desse dia, sempre que eu vejo, eu estou com aqueles pacotes de fine, aquelas balas, eu sempre procuro dar doce agora, ao invés de dar comida, bananada, doce. Quando eu trago bolo de festa que sobra, eu paro no caminho, né? A gente para, né, Carlinha, para dar para... Porque eles também têm essa necessidade. E esse tipo de envolvimento permite a você ter essa compreensão melhor do necessitado. Então, encorajar a igreja a participar sexta-feira. Escola de música, todos já sabem, procurar o Pablo. Projeto Casas Livres, a partir desse mês, nesse mês, né, Alex? Vamos começar a nos reunir nas casas de quem se colocou à disposição. E você que não se colocou é convidado a participar de uma das casas. Estaremos disponibilizando os endereços e vai ser muito bom estarmos juntos durante a semana. Dia 15, domingo agora, churrasco da igreja. Ah, o que você vai falar? Amém. Então, almoço domingo aqui. Mais algum aviso? Acabou? Então, vamos nos preparar para ouvir a palavra do Senhor. Pastor Alex, Deus te abençoe e te use. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Agora melhorou. Eu acho que não é muito cuidadoso deixar isso aqui. Quem vai estar no sopão sexta-feira aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Jane, Diego, Renata, Lourdes, Carol, Camille, Cláudia, Carol, Flávia, Fabrício, eu, quem mais? Verinha, Rosane, quem mais? Zaqueu vai porque a Cláudia vai mandar ele vir. O problema é teu.
então, gente. Quem mais pode ajudar? Samuel vai. Quem mais? Bruno vai. Marcelão vai. Contamos com todos vocês, hein, gente? Eu estarei aqui, vou com os irmãos, estarei lá. Rafa vai? Rafa já disse aqui que vai por livre e espontânea pressão. Como é que é? Vai doar o Arthur para sua sogra. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Feliz de ver novamente Marcelo e Natália aqui com a gente. Ainda mais que o Marcelo é flamenguista, está feliz. Não posso dizer isso dos outros irmãos vascaínos, tricolores, botafoguenses. Depois a gente vai fazer uma oração por eles, para que o Senhor os abençoe, tire essa tristeza do coração, né, Rafa? Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3. João 3, versículo 8. João 3, versículo 8. A noiva do Lucas está aí? Ô, querida, eu sempre esqueci seu nome. Raquel, seja bem-vinda, viu, Raquel? João 3, versículo 8. João, capítulo 3, versículo 8. A página é a 1065. Começando a achar que eu estou precisando de outro tipo de óculos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Pai Santo, esse lugar é teu. Esse lugar, quando eu falo, eu não estou falando dessa estrutura. Eu estou falando do nosso coração. E é esse coração que precisa ser habitado por Ti. E que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã. Que ilumine as nossas mentes e que, sobretudo, nos confronta com as nossas verdades e razões. Que quando lermos essa palavra aqui, quando conversarmos sobre ela, te pedimos que o Teu Espírito Santo clareie cada ponto dessa mensagem na vida da gente. E que haja aplicação, que haja verdade, que haja significado para a nossa vida. Senhor, que em nome de Jesus haja salvação nessa manhã, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler todos juntos o que diz a palavra do Senhor? Deixa eu só desbloquear aqui. Todos juntos. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Vento. O vento é um fenômeno da natureza em que você sente, mas não vê. O vento, ele é um fenômeno da natureza que você percebe, mas eu acho que está um pouquinho alto no microfone, não sei. Que você percebe, mas de fato você não consegue dizer, ali tem um pouquinho de vento. Ih, passou um vento ali. Você sente o vento. O vento, ele é capaz de fazer muitos estragos. O vento, uma grande ventania, um vendaval, ele destrói casas. Cria mares tempestuosos. Mas o vento também traz refrigério. O vento, ele tem a capacidade de trazer aquele frescor num dia de calor, né, Cláudia? Que você está naquele calor e de repente bate aquele vento gostoso e fala assim, nossa, que vento gostoso. Quem já viajou aqui para o Nordeste sabe do que eu estou falando. Você está na praia, o sol causticante, mas tem vento batendo o tempo inteiro. Você vai para dizer que a gente só é presbiteriano, que só vai para o Nordeste, né? Você vai para Araruama, por exemplo, os irmãos aí de Araruama, eu sou um deles. Não nasci em Araruama, mas minha mãe tem casa em Araruama, gosto de Araruama. Inclusive, vou mandar um beijo para o Armando, que nesse momento, enquanto a gente está aqui no culto, a gente está andando de kite surf, usando o vento. Mas é um lugar que venta muito, e é um vento gostoso. Vento. No texto que a gente acabou de ler, ele nos fala sobre muitas coisas. É um diálogo entre Jesus
e um doutor da lei, um membro do sinédrio judaico, um homem que conhece tudo, que procura Jesus na surdina da noite, de madrugada. César, ele vai lá escondidinho, para ninguém ver, e vai lá falar com Jesus. Eles começam a ter uma conversa, que é uma conversa um tanto estranha, porque ele começa a perguntar sobre verdades eternas. Aí Jesus fala assim: é necessário que você nasça de novo. Aí ele pergunta: mas peraí, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe para nascer de novo, é isso? Aí Jesus falou: não, você não entendeu. É um novo nascimento, é um nascimento que vem do Espírito, é um novo coração. Porque ele não entende do que está acontecendo, ele não sabe direito do que Jesus está falando, ele viaja na maionese. E é nesse texto que Jesus diz aquele clássico versículo, aquela clássica expressão que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A conversa são de categorias religiosas. E aí Jesus solta essa pérola: o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido no Espírito. Ele fala sobre o novo nascimento, que como Deus opera um novo nascimento no homem, e aí a gente podia falar aqui horas e horas, dias e dias, só sobre o versículo 3, sobre o capítulo 3, mas eu queria me ater simplesmente ao versículo 8. A palavra original para vento aqui é a mesma que Jesus associa a espírito. É como se Jesus dissesse, Ricardo, que vento e espírito fossem idênticos. Ele diz: o vento, o espírito, ele sopra onde ele quer. Ele age de maneira que a gente não consegue entender. Sabe quando tem vento que vai ventando para cá e depois você muda de posição e começa a ventar para o outro lado? Quem já soltou pipa aqui? Esse pessoal aqui é Nutella pra caramba, velho. Meu irmão, vou te contar um negócio. Tu não soltou pipa não, Rafael? Ah, tá. Então levanta a mão, pô. Ah, tá. Camila soltou pipa? Com essa cara aí? E aí, Pedro, tu soltou pipa aonde, Pedro? Aonde tu soltou pipa? Tem foto? Tem vídeo? É. Cafifa que tu soltava? Pipa? Aham. Eu vou ignorar que o Wagner levantou a mão lá atrás. O Wagner soltou pipa em aplicativo. Tamo junto, Davi. Eu e você. Não sei nem fazer uma rabiola. E aí, o vento é bom para soltar pipa. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, o vento muda toda hora. Ele sopra e você não sabe dizer como é que vai ser isso. E esse texto, esse versículo, nos mostra as 3 características do vento do Espírito. A primeira delas é que o vento é livre. Jesus está dizendo que para o vento do Espírito não há proibições. Nós não podemos dizer como ele deve atuar, onde ele vai atuar, ele simplesmente atua. A gente tem como pressuposto de que ele, para o vento do Espírito atuar, para Deus atuar, precisa de certas condições. Mas aí Jesus vem e desconstrói esse negócio, até porque a conversa é uma conversa teológica entre ele e Nicodemos. Ele diz: o vento é livre. O vento é livre. O Papa não pode impedir o vento de soprar na Igreja Católica. Não pode. O presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana não pode impedir do vento soprar na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os teólogos, com suas teorias e estudos, não podem impedir do vento do Espírito soprar nas igrejas. Acho muito interessante, porque eu vi um texto, uma postagem do Rafael, que ele disse assim: nós criticamos os irmãos das igrejas neopentecostais porque cobram oferta por cura, alguma coisa desse tipo, né? Mas as nossas conferências teológicas são todas cobradas. Vendemos conhecimento. Aí a gente quer, não haja um avivamento nas igrejas reformadas. Não vai haver nunca. Enquanto o nosso pressuposto for apenas
árido, frio, calado, em cima de uma letra morta. Por que uma letra morta? Porque a letra só existe, só tem vida quando ela encontra morada no meu e no seu coração. Enquanto isso, é academicismo teológico igual antropologia, história e qualquer outra coisa. Porque o vento é livre. Quando você olha para o colégio apostólico, Jesus faz ilustres desconhecidos, homens iletrados, que não frequentaram nenhum grande seminário, nenhuma grande escola de profetas, serem os homens que mudaram a história do mundo. Pescadores que influenciaram o mundo. Essa semana eu vi um vídeo de um famoso palestrante que ele fala exatamente isso, que Jesus pegou 12 homens que ninguém dava nada por eles, 12 homens que viviam numa situação adversa, que tiveram seus corações queimados pelo Espírito Santo e tiveram a vontade, tiveram o uso da sua vida para mudar a história da humanidade. O Espírito é livre. E o Espírito não pede a nossa autorização. A igreja de Atos, quando a gente pega lá no capítulo 4, versículo 32, que conta uma história linda, de que todos viviam bem e dividiam tudo com todos, eles estavam lá felizes da vida. Que igreja legal, que lugar legal, que lugar precioso, que momentos agradáveis de culto, Márcio. Aí, eles pensam, vamos ficar aqui, porque aqui tá bom. Aqui tá bom. Todo mundo aqui se dá bem, a gente vende os nossos bens, ajuda os mais necessitados, e aqui tá bom. Só que Deus tem seus métodos, e o Espírito Santo tem métodos muito especiais de bagunçar tudo, Carla. Aliás, o Espírito Santo normalmente bagunça tudo. E aí, o Espírito usa um método chamado o método do coro. Já ouviu falar dessa, Vitor? Essa é nova. O que ele fez? O Espírito fez o coro comer na igreja. Veio perseguição depois da morte de Estevão. A igreja não podia mais se reunir ali, meu irmão. E aí o que aconteceu? A diáspora cristã. Os irmãos foram cada um para um canto, porque não é porque eles quiseram evangelizar só, não. É porque é o seguinte, se ficasse ali, morria todo mundo. E a igreja sempre cresce quando é perseguida. Aliás, você quer fazer um movimento crescer? Persegue. É simples. É simples. É simples. Faz perseguir. Pronto. Quanto mais você persegue, mais cresce. E a Bíblia é assim. É que nem bolo. Quanto mais bate, mais cresce. Só que a gente está vivendo um momento no país muito, muito, muito bom para quem é evangélico. Um momento muito interessante. A gente entrou na moda, a gente está aliado ao Estado, a gente tem prefeito evangélico, a gente tem governadores evangélicos, deve ter, se não teve, já tem, se não tem, já teve. A gente está aí. A igreja está aí. Mas eu queria fazer uma pergunta. Será que é essa igreja que é a igreja que a Bíblia fala que a gente deve ser? Será que é essa igreja que, ao invés de ser voz profética para o Estado, referenda tudo que o Estado faz? Será que nós não fomos chamados para apontar o pecado do Estado e dizer, não é dessa maneira, mas ao invés disso a gente diz, graças a Deus, porque nós temos um presidente que se ajoelha perante o Edir Macedo para ser orado? Caramba! Isso aqui não pode bater muito, não. Isso é evangelho? Não precisa me responder, não, só pensem sobre isso. Eu não estou falando mal aqui do Bolsonaro, não. Eu estou falando das hordas evangélicas, dos líderes evangélicos, que são como carrapatos, sanguessugas, que adoram o poder e querem um pedacinho do poder para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar importância, para ganhar relevância. E aí, nesse processo, o presidente é só mais uma vítima.
Outra coisa que o Espírito faz é que ele se derrama em quem a gente menos imagina que ele vai se derramar. Ele faz, simplesmente faz. Vamos pensar aqui, qual seria o melhor garoto propaganda para o Evangelho logo após a morte e ressurreição de Jesus? Pedro é um bom cara? Pedro é gente como a gente. Pedro é um cara iracundo, cheio de contradições. Pedro é um cara que caminhava com Jesus, estava sempre com Jesus. Enfim, negou Jesus, mas foi perdoado. Que história interessante. Pedro era um cara interessante para ser. Mas aí o Espírito Santo pensa assim, não, esse cara não. Vamos fazer diferente. Vamos pegar o maior perseguidor de cristãos da época e vamos converter, queimar o coração desse cara e vamos fazer ele de maior perseguidor para maior evangelista da história do Evangelho. Pega Saulo, que está lá no caminho de Damasco, indo lá, perseguindo, pode ter sido um dos caras que apedrejou Estevão. Aí o Espírito Santo reúne, Espírito Santo, Pai, Filho, vamos fazer o que com ele? Vamos bagunçar com a vida dele. Vamos bagunçar o coreto desses caras todos. E aí, quando ele se converte, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele é convertido, todo mundo fica assim, esse cara não é não. Esse cara é infiltrado. Não pode ser. Porque esse cara perseguia a gente, como é que agora ele é? É que nem você dizer assim hoje, falar assim, pô, a Globo vai fazer uma campanha de marketing. Aí quem eles vão contratar como garoto propaganda? Bolsonaro. Aí Bolsonaro vai aparecer na programação da Globo. Pense, como é que é? Um slogan da Globo qualquer. Falando, Globo e você, tudo a ver. O Espírito é livre. Ele pega o maior perseguidor de cristãos e transforma no maior evangelista de todos os tempos. A gente jamais pensaria nisso. Porque o Espírito, ele é livre. Outra ironia do Espírito Santo é que ele transforma uma cidade que era uma cidade feita para ser um culto ao César, Cesareia. E aí você pensa, qual seria o melhor lugar? Lá em Atos 2, vocês depois leiam, é quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Se a gente fosse pensar qual é a melhor cidade para que o Espírito Santo fosse derramado sobre a sua igreja, qual seria, gente? Jerusalém, pô. Jerusalém. Claro, cidade santa. Pô, Jerusalém era o lugar ideal. Aí o que o Espírito Santo faz? Vou pegar Cesareia, que é uma cidade construída para idolatrar o César, e vou derramar meu espírito lá. Para os teólogos, isso é uma heresia. Como é que pode? Logo em Cesareia, aquele lugar onde só tem pagão, onde só tem gente que não crê no que a gente crê, só tem gente que não presta, como é que o Espírito Santo vai ser derramado lá? O vento sopra onde quer. O vento do Espírito, o Espírito Santo, ele é livre. Ele não pede a nossa opinião. Se pedisse, a gente estava ferrado. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí o maior problema do Espírito, se é que o Espírito Santo pode ter algum problema, mas o maior problema do Espírito não é se revelar aos pagãos, a gente não crente. O maior problema do Espírito é se revelar a gente crente. O maior problema, ou a maior dificuldade, os corações mais empedernidos, não são os dos pagãos.
são de gente como eu e você, cheio de razão, que acha que tudo deve ser diferente, que tudo deve ser do seu jeito. Mas aí, o Espírito Santo, ele é livre, porque aí ele derruba todas as confissões de fé, ele derruba todos os tratados teológicos, e ele age como ele quer, e ponto final. Porque o Espírito Santo não tem método, ele simplesmente faz. A gente não sabe como faz. Se você estudar os avivamentos na história, não tem um método que se repete. Só tem um mover do Espírito, que começa a ser derramado num grupo, e que começa a crescer através daquele grupo, e esse grupo começa a crescer, há um arrependimento genuíno, e aí o avivamento acontece. Porque o Espírito Santo, ele é misterioso. O texto diz: mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Porque o descer do Espírito, ou a ação do Espírito em nós, não é ensinada. Você não tem como ensinar como o Espírito Santo age no seu e no meu coração. Não existe um método em que eu possa dizer: o Espírito Santo vai agir no seu coração se você fizer isso. A única coisa que eu posso dizer, aliás, algumas coisas que eu posso dizer que não é um método fechado, que contribui da sua parte, se é que eu posso dizer assim, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, é você se arrepender dos seus pecados, é se arrepender dos seus caminhos. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, por exemplo, há uma instituição chamada Casa dos Profetas. Lá era onde se ensinava a ser profeta. Só que a maioria massacrante dos profetas que escreveram, que tem uns livros na Bíblia, nenhum deles, ou se não me engano, 99%, nenhum deles frequentou a escola de profetas. Ou seja, a escola de profetas estava ali só para aqueles que queriam estudar as profecias daqueles que não estavam na escola de profetas. Olha comigo, Eliseu, quando foi chamado, estava na casa de profetas? Não. Era boiadeiro. Estava participando de rodeio. Oséias, quando a gente olha, estava na casa de profetas? Não. Era padeiro, estava fazendo pão. Isaías, estava na casa de profetas? Não, estava na Universidade de Jerusalém dando aula. Jeremias, Ezequiel, estavam na casa de profetas? Não, estavam no meio do povo. Isso me faz apenas andar com temor e tremor, porque Deus é capaz de usar qualquer um de nós e derramar sobre nós de maneira especial o seu Espírito, sem nenhum pressuposto. Por isso, a minha oração hoje é que o Espírito Santo me faz sensível ao teu vento, para que eu nunca coloque nenhum obstáculo no teu agir na minha vida. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas eu me lembro disso e conversei. Eu estava com um grupo essa semana, eu não sei com quem eu estava, que eu contei essa história. Existe um grande missionário na nossa igreja chamado Ronaldo Lidório. Alguém aqui conhece o Ronaldo Lidório? Se você não conhece, procure saber. Ronaldo Lidório, ele já teve 23 malárias. 23 malárias. Talvez eu esteja errando, talvez seja para mais. Certamente não é para menos. Ele é missionário e o Senhor colocou no coração dele que ele fosse pregar na África. Só que ele é um missionário que ele fez seminário, ele fez mestrado em antropologia, doutorado em linguística na Grécia. E foi ser missionário nas tribos na África, em uma nação específica chamada Concombas. E ele começou a pregar o evangelho lá, e quando ele saiu, haviam 15 mil Concombas convertidos pela graça do Senhor. Um homem extremamente preparado, Rafael. E eu me lembro que teve uma conferência teológica lá na Igreja Presbiteriana da Barra,
E eu estava sentado mais ou menos ali onde o Marcelo está sentado. Sabe qual é essa cadeira aí, Marcelo? Essa cadeira aí é aquela que ninguém quer ser visto. Sabe? Quando você fala assim, eu quero entrar mudo e sair calado. Estou dizendo que esse é o caso não, mas era eu ali. Eu estava sentado ali. E quando ele começou a falar do currículo dele, o Rafa, eu não era nada, não era seminarista, enfim, eu sempre tive certeza da minha vocação. Eu tinha acabado de sair da Assembleia de Deus e chegar na Igreja Presbiteriana. Aí na Igreja Presbiteriana da Barra tinha, ouve essa, Arthur, tu que é da teologia, olha os pastores, Antônio Carlos Costa, Franklin Ferreira, Joel Teodoro, Inésio Azevedo e Glauter Braga. 5 caras que são assim, não são bons não, são excelentes. Que, meu irmão, quem dava aula na escola dominical era Franklin Ferreira, o cara tem 2 teologias sistemáticas publicadas, só isso, mais nada. Só nego cabeçudo de teologia. E eu vim da Assembleia de Deus, sentado lá no fundinho, tadinho de mim. Aí o Ronaldo Lidório começou a falar do currículo dele. Eu fiquei pensando, caramba, Deus tem um chamado na minha vida. Eu estou aqui sentado lá no fundinho, lá na cadeira do Marcelo, lá. Isso nunca vai acontecer comigo. Porque eu nunca vou chegar nem aos pés de um cara desse para poder ser pastor numa igreja como a Igreja Presbiteriana. E aí ele começou a falar e eu sou perdido. Meu pensamento vagueia, Rose, vai embora. Sabe, às vezes aí eu penso nos planetas, né? Enfim, fui viajar interplanetariamente. E aí, meu pensamento voltou exatamente quando ele disse assim, eu queria contar uma história para vocês. E essa história é para você que se acha que nunca vai poder ser aquilo que Deus quer que você seja. Aí eu falei, opa. Será que ele vai falar em língua estranha agora? Falei, estou na Igreja Presbiteriana, esses riscos não acontecem. Falei, vou ficar aqui na minha, né? Rafael está rindo, né? Tem história para contar, né, Rafael? Aí eu falei assim, vamos ouvir o que ele tem para falar. Ele falou assim, depois que eu voltei da África, porque existe um percentual, quando você é missionário, depois que você atinge um percentual da população do local de cristãos, de discípulos de Jesus, o correto é o missionário sair porque ela é auto-evangelizável. Então o evangelho é replicável pelos próprios membros da comunidade. E ele voltou para o Brasil e eles fazem um estudo por foto de satélite. Eles tiram foto do satélite, eles mapeiam onde há clarões de como é que fala? Não é queimada não. Como é esse negócio que a gente faz para se aquecer com festa junina? Fogueira, enfim, essas coisas assim. E aí eles fazem uma foto do satélite e eles vão mapeando onde já teve ações missionárias e onde não teve. E tinha uma tribo, Marcelo, que não tinha sido alcançada ainda. Ou seja, não tinha chegado o evangelho até eles. E aí foi ele falou que ele chegou lá com um tênis próprio para caminhada, para trekking na selva, com uma mochila específica para isso, todo preparado porque ele fez mestrado e doutorado fora do país, é um cara que já tinha evangelizado os concombas, então ele chegou lá e falou assim, vou chegar lá, vou evangelizar aquele povo e saiu fora. E quando ele chegou na tribo, eu não me lembro qual é o nome da tribo, ele replica, se você procurar isso na internet, ele fala isso em várias conferências. E aí ele falou que quando chegou naquela tribo, o pessoal estava arrumando um espaço, né? E aí aquelas vassouras de palha, né? Não sei o quê, e fazendo uma organização como se fosse uma organização de igreja mesmo, com bancos de madeira mesmo, sabe? Que eles mesmos fizeram, não sei o quê. Aí, Isaac, houve essa. Aí ele se apresentou, falou, opa, não, tal, não sei se era tupi, qual era o idioma que era. E aí ele chegou para ele e falou assim, mas o que vai acontecer aqui agora? Aí um dos índios virou assim, vai ter culto. Aí o outro gritou, glória a Deus. Aí ele falou assim, irmãos, eu cheguei lá,
perguntando o que ia acontecer. Um respondeu, vai ter culto, o outro disse, glória a Deus. Eu falei assim, eles ainda são pentecostais. Aí ele perguntou, mas como é que vocês conheceram Jesus? Como é que vocês receberam? Ele falou, foi o seu Zé. Eu falei, mas quem é seu Zé? Não, um ribeirinho, que mora ali. E aí apontou, falei, mas como é que eu faço? Aí apontou, ele foi lá. Seu Zé morava numa palafita, próximo ao rio, e chegou lá, bateu palma e apareceu Dona Maria. E exatamente, Zé e Maria. Apareceu Dona Maria. E aí a Dona Maria vem, pois não... Aí ele diz, olha, meu nome, eu sou Ronaldo Lidório, sou missionário e vim pregar o evangelho. E eu achava que essa tribo aqui fosse uma tribo que não conhecia o evangelho, não sei o que. Ah, você é um missionário? Aí vira ela, do jeito, ele falou exatamente assim, que ela olhou para trás, era um barraco de 2x2, 4x4, coisa bem simplória, que vira para trás assim, ô Zé, chegou o missionário de verdade. Aí ele vai e fala assim, glória a Deus, meu irmão, a gente estava aqui orando para que Deus mandasse um missionário de verdade, porque a gente pregou, eu cheguei aqui, e eu vim descendo o rio, e não tinha peixe. O único lugar que tinha peixe era esse. Aí eu vi que tinha essa tribo aqui perto, aí eu comecei a falar de Jesus para eles. O cacique da tribo aceitou Jesus, aí todo mundo aceitou Jesus no mesmo dia. E agora eu não sei mais o que fazer com eles, me ajuda, irmão. Quem era o missionário? Aí Deus falou comigo assim, lá atrás, o Espírito é livre, Ele usa quem Ele quer. Não tem a ver com missionário, não tem a ver com seminários, não tem a ver com graduações teológicas, com livros que você já leu, tem a ver com a ação do meu Espírito no seu coração. Eu conheço muita gente que conhece muito da Bíblia, mas que conhece muito pouco de Jesus. Eu conheço muita gente que é capaz de escrever e falar horas e horas, e fazer tratados teológicos maravilhosos, mas que ainda não sabe como o Espírito age, porque nunca viu o Espírito Santo agir no seu próprio coração. Ele fala da Bíblia como quem fala de história, antropologia, geografia e outras matérias afins, mas não conhece de fato o que é o calor do Espírito Santo no seu coração. Tem uma outra história sobre missionários e o agir do Espírito, é que o missionário se preparou para pregar na Índia, isso na década de 70. E existem estratégias missionárias em que você define o público que você quer atingir. E o público dele, no hinduísmo, você tem castas superiores e castas inferiores. Mesmo que você ganhe muito dinheiro, mesmo que você fique rico, você é de uma casta inferior e acabou. Não tinha uma novela que falava disso aqui? Qual era a novela, Lu? Você que é noveleira. Luciene. A Gláucia é. É assim que a gente pega aqui, Caminho das Índias. Então tinha as castas inferiores e as castas superiores. Então ele falou, eu vou pregar o evangelho para as castas superiores. A minha estratégia vai ser essa. E ele chegou lá, e no primeiro ano começou a pregar, e tudo. E na casa dele tinha um rapaz que ia lá varrer o quintal. Toda semana ele ia lá varrer o quintal. E de tanto ouvir o missionário pregar o evangelho, ele falou assim, eu quero conhecer Jesus, eu quero aceitar Jesus. E aí ele pregou o evangelho, falou de Jesus, falou assim, depois de ter sido convertido, ele disse, pastor, eu queria que o senhor me batizasse. Aí o missionário disse, só que ele era de uma casta inferior, Carlinha. Não podia, como que eu vou te batizar? Se eu te batizar, Jonas, eu vou jogar um karma sobre o evangelho, porque o evangelho vai ser só para castas inferiores. Então o público para quem eu vim atingir, eu não vou conseguir chegar lá. Então vai atrapalhar o trabalho missionário nosso. Então, como é que eu vou fazer isso? Não tem como eu fazer. Vamos pensar que o evangelho é para gente que sofre desse karma terrível igual o seu, de ser sempre limpador de rua, limpador de casa. Só que a esposa do missionário era uma mulher sábia, muito crente, começou a falar, como é que você vai fazer isso? Você não vai batizar o homem. Você está em pecado, você não pode fazer isso. O missionário, ouvindo a mulher dele, falando todo dia, você tem que batizar. Você tem que batizar ele. Mas eu não posso, se eu batizar, vai acabar com toda a nossa estratégia missionária. Como é que vai ser?
a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo de evangelizar aqui a Índia. Aí ela fala assim, mas isso não tem nada a ver com estratégia, tem a ver com o que o Espírito Santo está fazendo no coração dele. Batiza o homem! Aí ele, ouvindo calmamente a sua mulher, depois de ter ouvido essa admoestação carinhosa, e não aguentava mais, e nem tanto por conveniência, mas por aflição, resolveu batizar o homem. Chamou ele e disse assim, ó, seguinte, eu vou te batizar, mas você não fala para ninguém. Porque se você falar para alguém que eu te batizei, vai arrebentar com a gente. Então, eu vou te batizar, mas ó, bico fechado. Beleza, tá bom. Foi lá, batizou. O varredor continuava indo lá, limpar o quarto, o quintal, e não sei o que, começava a cantar. Quando ele cantava mais alto, o missionário chamava a atenção dele, pô, meu irmão, pega leve, não canta baixinho, não sei o que, beleza? Aí, cadê o pai e a mãe dessa criança, gente? E aí, ela pode, aniversariante da semana, pode sempre, brincadeira. E aí, ele começa a pensar e diz assim, meu irmão, eu não posso mais segurar esse negócio, eu tenho que ir falar de Jesus para as pessoas, o varredor. E aí ele, no dia seguinte, não apareceu mais na casa do missionário. Aí o missionário começou a reclamar, você está vendo? Eu batizei o cara, falei de Jesus para o cara aceitou Jesus, batizei ele contra a minha vontade e ele sumiu. Não tem nem ninguém agora para varrer o quintal. Beleza, passou. Ele colocou outra pessoa para varrer. 2 meses depois, quem é que volta? O varredor. Com quantas pessoas? 500 pessoas para batizar. 3 meses depois ele volta com 25 mil pessoas para batizar. Eu conheci, ninguém me contou essa história. Quem me contou foram os irmãos indianos lá no Hagai. Ele falou para mim, Alex, essa história evangelizou mais de 15 milhões de pessoas na Índia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele é livre. Não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Vocês entenderam como o Espírito Santo age? O Espírito Santo, ele age como ele quer. Não depende de mim nem de você. O que eu e você somos instrumentos do Espírito. O que eu aprendi com Jesus? Eu aprendi com Jesus que por mais que eu queira fazer com que o Espírito Santo haja, ele age independente de mim. O Espírito Santo age independente de mim. Quando nós começamos aqui esse ano a igreja, e alguns dos irmãos lembram disso, nós ficamos apreensivos, porque o Hélio é a grande referência dessa igreja. E como é que seria a vida da igreja pós-Hélio? Que foi o nosso pastor, nosso plantador, nosso amigo, mas que Deus o levou para outro lugar, segundo o seu chamado, e segundo o agir do Espírito. Mas como é que seria a gente sem ele? Eu me lembro em reuniões do conselho que a gente olhava um para o outro e ficava assim, vamos orar porque Deus vai... Estou mentindo aqui, irmãos? Isso que eu estou falando aqui está fora de ordem, Rafa? Não. E como é que seria isso? Olhando para trás, eu percebo que, por mais que a gente aplicasse métodos e nós não aplicamos, por mais que nós fizéssemos coisas achando que poderíamos suprir a ausência de alguém tão especial quanto Hélio, nós percebemos que o Espírito Santo age independente de nós e apesar de nós. Quando eu olho a nossa igreja e vejo que a gente cresceu quase 40 pessoas nesse ano, eu só posso atribuir uma coisa: ao Espírito que é livre. E a partir daqui Deus pode fazer muito mais no meu e no seu coração. O que eu aprendi com Jesus é que o Espírito Santo, ele é misterioso. Eu não sei como ele vai fazer, mas uma coisa eu sei que ele vai fazer, e ele tem feito aqui entre nós. Eu quero orar com você.
que não conhece o agir do Espírito no seu coração. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes nós não temos convicções de coisas que nós às vezes até falamos, Fernando, mas não está tão claro no nosso coração. É perguntar, Senhor, qual é a minha parte nessa história? O que eu tenho feito para a expansão do teu reino nesse lugar? Minha oração nessa manhã hoje é que a gente ore pedindo para que o Espírito Santo sopre nesse lugar. E que sopre de maneira tão especial, mas tão especial, que aqui não haja lugar para mais pessoas que virão, porque ouvirão a mensagem do Evangelho, se arrependerão dos seus caminhos e viverão uma nova vida. Só há uma maneira para que haja uma nova vida no meu e no seu coração, através da ação do Espírito Santo. Minha oração hoje é que o Espírito Santo haja no meu coração. Se essa oração faz sentido para você, faz essa oração agora também, pedindo, Senhor, sopra em mim, sopra o teu Espírito no meu coração, quebra as minhas estruturas e as minhas razões, porque eu sou tão cheio de razão, eu acho que eu estou sempre certo, Senhor, e por incrível que pareça, Senhor, eu acho que eu continuo achando que eu estou sempre certo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, tira as minhas certezas e me coloca debaixo da tua graça e da tua certeza, do teu agir na minha vida. Senhor, incendeia o meu coração de tal maneira que eu seja alguém que tenha a alegria de fazer a tua obra. Senhor, dá que eu não venha para cá mecanicamente, apenas para cumprir tabela. Que o meu compromisso, Senhor, não seja com a Igreja Presbiteriana Livres, mas que o meu compromisso seja com a expansão do teu reino. Senhor, eu quero te conhecer mais. Não só te conhecer mais, mas também te fazer conhecido, Senhor. Portanto, Pai, me faz missionário da tua causa. Que todo lugar que eu esteja, eu pense, como é que eu posso falar do teu amor para alguém? Senhor, faça com que o teu Espírito sopre de tal forma que quando eu disser, as palavras que eu disser, sejam palavras de vida, de graça, de misericórdia, de amor, e que encontre morada, Senhor, porque se o teu vento não soprar em mim, eu vou virar um crente domingueiro, que venho para cá para cumprir tabela. Ah, Jesus, livra-nos de viver uma vida de cumprir tabela. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não deixa a gente vir para cá para cumprir tabela, Senhor. Não deixa a gente ficar nessa vidinha medíocre de quem não te conhece, de quem não quer te conhecer mais, de quem só ouviu falar ou só teve experiências no passado, mas que a gente tenha experiência contigo hoje para a glória do teu nome, Senhor. Para a gente entender qual seja o teu agir em nós. Ah, Senhor, sopra em nós, sopra o teu Espírito Santo em nós, que haja temor, que haja arrependimento, Senhor, que haja arrependimento no nosso coração, que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos e siga um novo caminho para a tua glória, Senhor. Livra-me de mim, Senhor. Livra-me das minhas certezas, dos meus conhecimentos, dos meus julgamentos. E me coloca diante da incerteza de uma vida que só pensa em te servir. Que os meus bens sejam para ti, que a minha vida seja para ti, e que não haja outro sentido na minha vida que não seja viver para ti. Porque assim é todo aquele que é nascido de Deus. O vento sopra onde quer. Ouves o seu som,
mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Ah, Senhor, eu não sei para onde eu vou. Eu só quero ir. Que no nosso coração só haja um desejo, Senhor. Ir para onde quer que tu quer nos mandares, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor.
fonte, minha colheita. Mais uma vez. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem é terceiro domingo. Nós teremos o nosso almoço aqui, então o Isaac já está ali te esperando para isso. E nós teremos 6 batismos e recepções. Glória a Deus por isso. Pode bater palma, não tem problema não. Então, entre batismos e recepções, teremos 6 pessoas. Então, não esqueça de vir, chegar um pouco mais cedo, reservar o seu almoço ali com o Isaac, porque vai ser uma bênção. A AXA está pedindo de voluntários para chegarem às 8h30 para ajudar na cozinha. Então, se você puder chegar antes, procura a AXA para poder ajudá-la nesse almoço. Eu estou feliz demais. A dona Vitória já desceu? Ela tem horário para comer, que pena. Mas a dona Luísa está aí também, feliz também de ver a senhora aí, dona Luísa se recuperando, graças a Deus. A dona Vitória, que já não vinha aqui há alguns dias, a dona Luísa também, estão aqui de novo conosco. Glória ao nome do Senhor. Camille. Ricardo está livre de qualquer aparelho, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé? Chamar os aniversariantes. Cadê a Beatriz? Nós temos Beatriz essa semana, temos Dona Elzi, foi aniversário ontem dela. Aí, vamos orar pela Carlinha. Vamos orar pelo casal. Vem, Rafa. Márcio, vem aqui à frente, vamos orar. Rafa, cadê o microfone? Vem junto, Timotinho, que a gente vai orar por você também, cara. Algum pedido especial de oração? Aniversário do Andrei também. Aniversário do Andrei. Esqueci. Andrei foi dia 5, Andrei. 4. O Andrei tá até de roupa nova que ele ganhou. Ele ganhou roupa. Vocês perceberam que o Andrei trocou de roupa. Tá usando outra roupa. Olha aí. Mas acharam que ele tinha 15 anos. Aí deram a roupa de adolescente pra ele. Oi. Marcos Vinícius. Vamos orar. Diego Rivas. Chega aí, Rivas. Dona Ivanilda. Vem aqui à frente pra gente orar. Oi. O Robson está internado, né? Vamos orar pelo Robson. Pode falar? Ele está com câncer. Então vamos orar pelo Robson. Robson, que é uma pessoa muito especial para todos nós. Mais algum pedido especial de oração? Irmão Bernardino, vem aqui orar pelos nossos irmãos. Chamar o Vitor aqui à frente também. A Bíblia fala que quando houver doentes, pessoas carentes, chamar os presbíteros para orar por imposição de mãos. Então, pedir aos presbíteros que orem, levantem suas mãos aqui. Vamos orar. Feche seus olhos, estenda sua mão aqui para frente agora. E vamos orar por esses pedidos de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Neste momento, Senhor Deus, tão especial, Verdade. da liturgia, Senhor Deus, de um culto de adoração e louvor ao Teu santo nome. Nós queremos Te agradecer pelos irmãos que fizeram aniversário essa semana. Obrigado. As crianças, Senhor Deus, que aniversariaram, estão sendo criadas, Senhor Obrigado Deus, pelo nos Teus caminhos. Rafa, Senhor. Preserva, Senhor Deus, faça que elas cresçam em conhecimento e graça do Seu Santo Espírito. Nós queremos Te pedir para aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor. Amém, Senhor. Tu és o médico dos médicos.
Vai visitar agora. Quando, Senhor Deus, a medicina humana diz que não há mais solução, aí tu dizes, é agora que eu começo. Aleluia. É agora que eu curo. contigo, É agora Senhor. que eu levanto do leito Aleluia. essas pessoas. E Amém. nós te pedimos, Senhor Deus, que tu abençoe, Senhor Deus, que cure segundo o seu querer as pessoas que estão enfermas. Amém. E te agradecemos por aquelas, Senhor Deus, que já se recuperaram e estão também Obrigado, juntos conosco, Obrigado Senhor pelo Deus, Ricardo. elevando o nosso agradecimento e adoração ao teu santo nome. Amém. Esta oração nós fazemos, Senhor Deus, no nome santo e adorável do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Povo de Deus, ide na santa paz. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam ansiosamente a volta de Jesus. E que todos digam: boa semana a todos, Deus os abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Sente, faça sua última oração. Teremos momento de pós-lúdio. Agora eu vou dar, mas tem que segurar porque tá gelado. Eu tô com medo de rasgar. Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior, tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui,
te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Amém. Muitas pessoas já saíram, mas eu queria... Corta a gravação para mim, por favor. Eu queria só fazer um